Meus amigos, e o Flamengo, não conseguiu vencer o time do Central de Córdoba, da Argentina, no Maracanã, estreia inclusive do Flamengo na Libertadores, jogando dentro de casa, acabou perdendo por 2-1. E é lógico que isso, iria gerar uma constante repercussão. Vamos aqui acompanhar os debates, que estão acontecendo após essa derrota do Flamengo para o time do Central de Córdoba. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de créditos. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. A crítica, acho que nessa quinta-feira, pelo que eu vi, acompanhei na coletiva do Felipe Luiz e de todas as manchetes que estão por aí, muito em cima das escolhas do Felipe em relação a esse Flamengo, o Flamengo que ia a campo, o Flamengo titular ou as peças que o Felipe decidiu poupar. Mas eu acho que na análise dessa crítica, que sempre é muito pesada depois de uma derrota inesperada, tem que se avaliar as circunstâncias dos gols, as circunstâncias que levaram a essa derrota. Eu acho que nesse cálculo tem que entrar o imprevisível, Acho que aquele primeiro pênalti que é marcado na mão do Léo Pereira tem muito de algo que não é possível prever, O Felipe Luiz é um treinador que tenta estudar muito o jogo, que estuda todas as circunstâncias, que estuda o adversário, que estuda o comportamento dos atletas do adversário em campo para poder manipulá-los. E aí acontece um lance desse modo, E aí, a partir disso, o jogo muda demais de cara. Então, acho que isso tem que entrar nessa conta. O segundo gol sai de uma falta também totalmente desnecessária pelo lado do campo, de um Flamengo que já estava muito ansioso na partida, e isso acaba definindo o resultado. Acho que isso tem que entrar nessa análise que a gente vai aprofundar ao longo do programa. E em relação à vitória do Palmeiras, vi alguns indícios de um Palmeiras que se desenhou de uma maneira diferente, que encontrou novos caminhos para atacar, e acho que isso pode ser uma boa notícia para o torcedor, ainda que o jogo não tenha sido espetacular. Não foi uma vitória das mais convincentes, mas são 3 pontos a mais para o Palmeiras. E aí, alô, tudo bem? Bom dia, Barreto, bom dia, Jéssica, bom dia para quem está acompanhando a gente. Ironia da vida, ou a vida e os seus destinos. O Flamengo passou 7 meses se ressentindo da ausência do Pedro. 7 meses. Pedro voltou a jogar ontem, claro, em torno ali de 25 minutos, muito pouco, é verdade, mas para... Já numa situação complicada do jogo? Totalmente diferente, totalmente diferente. Mas a minha linha de raciocínio é a seguinte: foram 7 meses em que o Carlinhos não deu certo, que o Juninho não conseguiu agarrar a oportunidade, Bruno Henrique jogou naquela posição. E olha que o Flamengo, nesses últimos 7 meses, sem o Pedro, foi campeão na Copa do Brasil, foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa. E justamente no dia que o Pedro volta, o Flamengo acaba sofrendo com a quantidade de gols perdidos, só que num jogo em que o adversário acabou levando vantagem. O que aconteceu ontem no Maracanã, talvez a curto prazo, pudesse já ter acontecido no jogo de estreia. Não digo derrota do Flamengo, mas pelo menos o Flamengo não vencer o jogo. Se aquela última bola quase do jogo, do Tátira, que bate na trave, e vai para fora. E no jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro, diante do Vitória. Então, assim, o bom que fica agora é essa volta do Pedro. Claro que não é da noite para o dia, se ele ontem jogou 25 minutos, não vai jogar 90 já no próximo jogo, então uma volta gradativa. E o mais importante, o Flamengo vai ter de volta um jogador que fez muita falta, justamente por isso. Ontem quase 80% de posse de bola, várias oportunidades criadas e um gol marcado numa cobrança de falta. Então, a gente vai até chamar o Rafael Sibila para participar desse papo, direto de Buenos Aires, tentar entender um pouquinho como é que está a repercussão por lá, É a vitória mais expressiva de um argentino sobre um brasileiro até agora. Vamos lá. Teve um 3-0 do Racing sobre o Fortaleza, Resultado... Mas é o Racing. Mas é o Racing, Sim. Então ali a correlação de forças está mais Talvez o que mais chamasse razoável, mais atenção ali foi o fato do jogo ser no Castelão também. E o placar, Sim. Sim. Então, assim, é um resultado impactante. O Huracan havia aqui ganhado o Corinthians também, mas a gente está falando do superpoderoso Flamengo, do elenco milionário, uma diferença gritante, acho que 14 vezes é a diferença da folha salarial de um para o outro. Então, tem cara... Engraçado que... Qual foi o jornal que usou? Não foi o Olé, que gosta de fazer esse tipo de brincadeira, foi o El Liberal, de Sibila, que fez a brincadeira com o maracanaço. Cara de maracanaço mesmo. Bom dia. Bom dia, Barreto, Jéssica, Aiello.
Eu entrei em 4 jornais de Santiago del Estero, que é a cidade e província do Central Córdoba. Os 4, El Liberal, Nuevo Diário, Diário Panorama e Diário de Santiago, os 4 obviamente não fugiram da palavra, da expressão maracanaço para se referir a essa vitória do Central Córdoba em cima do Flamengo. É uma vitória que para nós são tantas competições que são disputadas que, pelo menos no meu caso, eu não lembrava que fazia tanto tempo que um argentino não vencia um brasileiro em competições sul-americanas no Maracanã. A última vitória tinha sido do River Plate sobre o Flamengo na extinta Copa Mercosul no ano 2000. Por 2-1. E essa foi a 7ª vitória argentina na história de competições sul-americanas no Maracanã. Então isso mostra um pouco desse feito do Central Córdoba, como você disse, um clube que tem uma folha salarial muito menor do que a do Flamengo, muito menor do que a dos grandes times da Argentina, mas que surpreendeu a postura no primeiro tempo. Ontem mesmo eu participei com a Jéssica no Tá Na Área e a gente comentava que a ideia de Filippo, que se entendia aqui pela escalação que ele ia colocar em campo, né, o Omar de Filippo, era jogar deixando a bola com o Flamengo, mais fechado e saindo no contra-ataque. Foi assim no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Central Córdoba assustou ali no começo do jogo, teve um chute do Cofré que o Rossi defende, depois cria uma outra oportunidade antes mesmo de sair o pênalti. Ou seja, tentou se posicionar um pouquinho mais à frente, assim, não tão fechado, para causar esse desconforto no Flamengo e aí conseguiu o 2-0 ainda no primeiro tempo, depois do gol do Leonardo Heredia de pênalti, o José Florentin de cabeça. Mas é uma vitória em que está repercutindo em toda a Argentina, é um clube que não tem expressão nacional, não é um clube que está nas manchetes dos principais jornais da Argentina, o Olé dificilmente fala alguma coisa sobre o Central Córdoba, mas foi uma vitória que sem expressão, mostrou na Argentina. O próprio De Felipe fala isso na entrevista coletiva após o jogo, né? O técnico Central Córdoba fala assim, essa é uma vitória que deixa toda a Argentina feliz. É um momento em que o futebol argentino, nesse início de competições sul-americanas, tem levado vantagem sobre o futebol brasileiro. Se eu não me engano, foram 7 jogos entre brasileiros e argentinos na Sul-Americana e na Libertadores, com 6 vitórias argentinas. E o Central Córdoba parecia ter a missão mais difícil e foi lá e conseguiu essa vitória. Ontem chamou a atenção a quantidade de torcedores do Central Córdoba no Maracanã, era uma viagem muito longa, 2.500 quilômetros, muitos fizeram essa viagem de ônibus. Teve bandeiraço em Copacabana, algo que é tradicional das torcidas argentinas quando estão no Rio de Janeiro. E daqui a pouquinho, Barreto, a gente vai ver também a festa como foi lá em Santiago del Estero. Muita comemoração nas ruas da capital de Santiago del Estero. O Flamengo pode ter imaginado, ou os torcedores podem ter imaginado, que o adversário seria um time fraco e acanhado. Não foi, né? E talvez essa tenha sido a principal diferença desse jogo para outros que o Flamengo vem fazendo na temporada. Porque, claro, né, o torcedor ontem saiu de campo aborrecido com o Felipe Luiz, a gente vai mostrar a entrevista dele daqui a pouquinho, ele reconhece o erro na escalação, né, de ter começado com 4 jogadores reservas, mas o Flamengo ontem repetiu erros de outras partidas. Só que teve do outro lado um adversário que aproveitou. O que aconteceu ontem, vamos lá, aconteceu, por exemplo, contra o Vitória. O Flamengo criou oportunidades. Não criou assim também oportunidades em profusão, mas criou, tinha oportunidade. Não aproveitou essas oportunidades, né? Chegou um momento do jogo e se complicou. Com o Vitória até abriu o placar, mas sofreu o empate. Porque o adversário sempre tem 1, 2 possibilidades contra o Flamengo e tem aproveitado mais. E dessa vez o Central Córdoba foi impiedoso. O Táchira foi a mesma coisa. Eu vi desse jeito também. Só que o Táchira não aproveitou nenhuma oportunidade que teve. Oportunidade que teve. E aí o Flamengo conseguiu o seu golzinho, né, lá no fim. O Flamengo não tem feito muitos gols. Por conta disso, né? Não tem criado tantas oportunidades assim. Vamos lá, vendo os números do jogo. A posse de bola é dentro do esperado. Flamengo no Maracanã contra um time inferior, né? Sim. Quem cria 18 finalizações e faz um gol de bola parada, tem deficiência, né, gente? E olha a diferença no aproveitamento, né? 8 finalizações do Central Córdoba, 6 delas no gol. Sim. O Flamengo tem 18 finalizações, 7 no gol. E mesmo assim, né? E dessas 6, 2 viraram gol pro Central Córdoba, das 7, 1 virou gol pro Flamengo. Sim. E uma foi na trave, né? Naquele lance inacreditável no final, do Bruno Henrique, né? Cabeceando aquela bola na trave. Então, eu acho que a questão
e vai muito ao encontro do que eu disse aqui, pelo menos no meu destaque, na minha visão, passa pela capacidade de ter um jogador para poder definir a jogada. E esse jogador, gente, ficou provado aí nos últimos meses, que é o Pedro. O Flamengo não conseguiu ter esse jogador para poder... Ontem, por exemplo, o jogo começa, e aí o Juninho já tem logo uma oportunidade, né? Que ele chuta e é travado pelo zagueiro adversário. O próprio Arrascaeta também chuta e o goleiro faz uma boa defesa. Então, acho que o Flamengo, assim... nesses últimos jogos, por exemplo, eu não vi o Flamengo ter o volume de jogo, intensidade, rotação, que eu vi o Flamengo ter em alguns jogos, nos clássicos do Carioca, por exemplo. Eu achei que nos clássicos no Carioca o Flamengo teve uma intensidade, teve uma rotação de jogo mais forte. Bem, acho que quando a gente pega esse recorte dos últimos jogos, a gente tem que analisar algumas questões. O Felipe, ele começa o ano fazendo o Flamengo jogar de uma maneira mais funcional, né? Sem guardar posição, o time se movimentando muito mais, dava muito certo, o Bruno Henrique caindo por dentro, encostando do Juninho, o Wesley passando, como a gente sabe, com a velocidade que tem, o Plata flutuando, enfim, junto com o Gerson e a Arrascaeta. Esse era o Flamengo de 2025. Mas em alguns jogos, especialmente nos últimos jogos, o Flamengo passou a ser mais posicional. Talvez pensando no adversário, na postura de, por exemplo, Vitória, um time extremamente vertical. Então, quem sabe pensando nisso, ele deixou o Flamengo um pouco mais posicional, especialmente os jogadores que jogam pelo lado do campo. Talvez pensando em dar um pouco mais de resguardo físico. Eu acredito que o jogo posicional ele resguarda um pouco mais não fisicamente se desgasta tanto, o claro. jogador. É um Flamengo que se molda muito em cima do adversário e que tem um treinador que ele não é focado ou só preso numa forma de jogar. Ele faz esse Flamengo encontrar várias maneiras de jogo. Então, talvez essa rotação que a gente imagina, ela caiu nos últimos jogos porque a dinâmica de jogo passou a ser um jogo um pouco mais posicional. E no jogo de ontem, a partir do momento que um adversário muito mais frágil abre o placar no Maracanã, ele vai estacionar os ônibus na frente da área. E aí você vai precisar de quê? De um pouco mais dessa rotação. E aí o seguinte... talvez essa mudança essa diminuição de intensidade de rotação, eu não sei assim, né? Até que ponto isso de fato ela ocorreu. Era importante demais ouvir isso do Felipe Luiz, ou então da comissão técnica toda do Flamengo. Porque o ano começa com o Flamengo tendo essa rotação elevada, essa intensidade alta. E o que contra adversários mais frágeis também. Sim, e o que começa a acontecer? Problemas de lesão. Problemas de lesão, não de contusão. Jogador sentindo desgaste físico, jogador tendo contratura muscular. E aí, de repente, o que o Felipe Luiz pensou? Opa, eu tenho que arrumar um jeito diferente aqui de jogar para diminuir essa rotação, essa intensidade. Estou esticando demais a corda. Mas aí você sabe qual é o risco que se corre quando você faz isso? É justamente você precisar do jogador que você poupou numa situação de pressão. Porque aí o desgaste é maior. Foi o que aconteceu ontem? Sim. O cara acaba jogando um tempo só, mas assim, o tempo todo em cima do adversário e me dá a bola aqui que a gente tem que resolver. Ontem né? É o caso do Gerson. O Gerson e o Wesley que entraram no segundo tempo, que estavam no banco de reserva, que os jogadores poupados, o Pulgar nem tanto, mas pela posição do Pulgar. Mas o Wesley e o Gerson, que passaram a fazer ali o lado direito... Era bola neles o tempo todo. O tempo todo. Sabe? Eles afoitos, ansiosos. Afobados, sem dúvida. Você joga numa rotação muito acima. Muito acima. Né? Muito acima. Mas, ok. Então, o jogador que era para ser poupado, ele acaba desgastado física e mentalmente. Né? A Jéssica falou que o time que faz 1-0, o time menor que faz 1-0, estaciona um ônibus. No caso do Central Córdoba ontem, estacionou o ônibus, tirou a chave e foi embora, né? Porque não tinha jogo. Né? São os dois ônibus. Não vamos também querer dizer assim, os outros países sul-americanos fazem isso e o Brasil não. A gente falou disso aqui na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, como se roubou tempo na primeira rodada. Sim. Teve jogo que não teve um tempo de bola rolando. Né? Gente, o que o Rossi fez ano passado é um absurdo, então, né? E eu vou falar de uma coisa aqui que pode vir a prejudicar o Flamengo por causa do que o Rossi faz, mas eu fiquei tentando entender qual é a dificuldade de dar um cartão amarelo na segunda vez que o goleiro atrasa um tiro de meta. É isso. O juiz ontem foi lá conversar com o goleiro. Porque eu acho que quem fica pendurado é o juiz. Não tô gostando e tal. Acontece de novo. O goleiro argentino fez o quê? Como faria um goleiro brasileiro também, tá?
O goleiro deu 3 biquinhos na grama, tomou distância. Ajeitou a bola. Né? Ajeitou a bola, não sei o quê. E o juiz Porque corria para o meio do campo, aproveitava até o momento para dar aquela descansada e corria para o meio do campo de costas para ele. Não é mais comigo, não estou mais vendo. Então. Cara, se você for lá dar uma bronca e ameaçar, quem é pai sabe disso. Né? Se você fizer ai pro seu filho e na hora que ele fizer a bronca, que ele fizer a besteira, você não der a bronca que você prometeu, perde a moral. Em cima disso, vamos lá. Aí você primeiro você pediu para não fazer, você faz com o filho. Você pede para não fazer. 1. Sim. Aí 2. Isso. Se fizer o 2, tem que fazer o 3, amigo. Beleza, mas qual é o 3? Cartão amarelo. Tudo bem. E qual é depois o 4? Vermelho. Ah, mas aí o juiz se pendura. Mas, gente... O juiz se pendura. Mas o goleiro também vai se pendurar. Aí você jogou a responsabilidade pro goleiro. Falou assim, olha só, tu fez cera uma vez. Eu fui lá e te avisei. Você já roubou tempo do jogo. Eu não vou dizer que nunca aconteceu, porque já aconteceu. Na segunda vez, eu vou te dar o cartão amarelo. Basta prometer para ele. Mas se fizer de novo, eu vou voltar aqui e vou te dar um cartão amarelo. E se fizer depois do amarelo mais uma vez, você já sabe o que vai acontecer. Aí já não é mais comigo, é contigo. Eu só fiquei tentando entender qual é a dificuldade de fazer Eu acho isso. que o juiz não quer se pendurar. Ele próprio não quer se pendurar. Porque não é inédito, já aconteceu, eu já vi ao longo desses anos todos aí acompanhando futebol, acho que todo mundo aqui, goleiro ser expulso por receber o segundo cartão amarelo por fazer ser. cera. Mas aí começa aquela coisa, estragou o jogo. E não sei o quê. Quem estragou mas o jogo ele foi o tem que fazer. goleiro. Mas a gente tem que mudar também a nossa percepção de futebol nesse sentido. Sim, mas eu também acho. Mas até para cobrar mais dos árbitros. Olha só, quem está acho. estragando o jogo é o goleiro. Não é você se expulsar o goleiro. Mas a gente ouve muito isso, de que quando o árbitro começa a pendurar e depois expulsar, e aí não sei o que, estragou o jogo. O árbitro não teve pulso para controlar o jogo. No início do segundo tempo. Ontem, para ser justo. Eu acho que o goleiro já ia mudar o comportamento. Para ser justo com o árbitro, acho que foi o Angulo, Sibila, que estava morto em campo, um dos jogadores do Central Córdoba que morreram em campo, foi uma hecatombe, né? Toda hora caía um jogador, né? Sem vida no gramado. E teve um que o juiz foi lá perguntar o que foi, o cara deu um salto. Esse não tomou amarelo, mas depois eu acho que o Angulo também fez uma dessa, né? E aí tomou amarelo. Sim. Mas eu acho que foi por causa da substituição, na hora da substituição, salvo engano. Por ter atrasado? Sim, para sair de campo. E aí o seguinte, vai sair de campo mesmo? Toma amarelo, porque isso aqui eu não vou correr o risco de ter que expulsar. A arbitragem também, cara, assim, negocia demais. Esse já está indo embora mesmo? A arbitragem negocia demais. Negocia demais, cara. Esse que é o problema. E o jogador sente. Claro. Ele sabe que dá para forçar a barra porque esse árbitro não vai cumprir a arbitragem sul-americana, e aí vamos de novo, sul-americana inclui brasileira, tá? Colabora para o atraso do jogo, por roubo de tempo. Concordo, né? Concordo. Não sabe coibir, né? Enfim, mas o Central Córdoba era o time menor, jogando contra o todo-poderoso Flamengo no Maracanã. Lógico que vai tentar fazer, né? Sim. Cabe à arbitragem tentar coibir. Sibila chamou. Não, só para dar o nome do árbitro, ontem o árbitro era chileno, Cristian Garay, foi ele quem apitou o jogo. Mas é como vocês disseram, né? Independe muito da nacionalidade do árbitro, é algo comum nas competições sul-americanas, esses avisos que só viram cartão amarelo praticamente no acréscimo do segundo tempo, né? Eu fiquei tentando entender no jogo de ontem, especificamente no jogo de ontem. Pode pegar qualquer jogo que você vai ter como exemplo. Sim. Mas observando o jogo de ontem, porque foi muito característico, né? Central Córdoba abriu o placar no primeiro tempo, né? Já quis começar a matar o jogo logo, né? Já quis atrasar e aí isso ficou muito evidente, saltou muito aos olhos. Eu fiquei pensando, qual o problema de avisar uma vez e dar cartão na segunda, né? Resolveria. E repito, o Flamengo seria prejudicado se isso acontecesse, porque o Rossi faz muito essa cera de tiro de meta. Não é uma questão unilateral, é uma questão de prejuízo do jogo. Desde a época de Boca Juniors ele faz isso, hein, Barreto? Sim. E também não é por ser argentino, não. Tem goleiro brasileiro que atrasa jogo pra caramba também. Tem a história da contagem dos 8 segundos, que inventaram isso ali, que ainda não pegou. Ainda não aconteceu. Toda reta final de jogo, sobretudo depois dos 40 minutos, ou sei lá, depois dos 35 minutos, o goleiro que está ganhando o jogo, ou seu jogo, por exemplo, fora de casa, e é o goleiro do time visitante, toda a defesa que ele faz, toda a grande defesa que ele faz, colocando uma bola sobretudo para escanteio, na hora que ele cai,
ele não levanta. Fica ali curtindo a defesa. Isso. Cara, que defesaça aqui. E aí abraça a bola, faz declarações de assim, amor. ou então entra, diz que caiu mal, que tá com dor, não sei o quê, e aí para o jogo. Se tá perdendo o jogo, ele faz a defesa e continua de pé. Bom, mas com toda essa cera, o Flamengo ainda podia ter tido um desempenho melhor. O Flamengo continua com problemas ofensivos. Barreto. E tem uma encrenca com argentinos no Maracanã. Diga, Sibila. Não, posso fazer só um comentário sobre o goleiro? Na época em que os treinos eram mais abertos, né, e quem foi repórter de treino via os treinamentos dos goleiros, a gente sabe como que são os treinamentos dos goleiros para, em cada defesa, ele pedir atendimento médico, né? Quem tiver a oportunidade um dia de ver um treinamento de um goleiro, a gente pode duvidar 90% das vezes dessa dor que o goleiro está sentindo ali no chão. É duro, né? Porque como é que você vai mudar a Eu nunca vi atendimento médico em treino. Nunca precisou, né? Nunca precisou no treino. E os caras treinam pra caramba. Goleiro, gente, é quem começa a treinar primeiro e, na maioria das vezes, acaba o treino para quem é de linha e o goleiro continua treinando. E eu nunca vi atendimento, a não ser que seja realmente algo muito... E quando tem, é algo muito grave. Tá? E ontem, outra curiosidade, teve cera de massagista. O massagista do Central Córdoba entrou em campo, o juiz falou, volta. E ele ficou ali, é para voltar Não entendi Posso o que ir? aconteceu. Ei, não sei o que. Enfim, vale tudo para ganhar tempo quando o time Vale tudo não, né? Não deveria valer, mas os times fazem tudo para ganhar tempo nessa situação. E o Central Córdoba foi muito eficiente no uso dessa tática, né? E também jogou bola, né? Soube se defender, ajustou a marcação depois que tomou o primeiro susto, né? E aproveitou as oportunidades que teve. Criar 8 oportunidades de gol contra o Flamengo no Maracanã não é pouco. Isso, no segundo tempo, no jogo reativo deles, ou seja, houve 2 oportunidades. Uma delas com o Angulo, que tenta encobrir o Rossi, né? O Rossi acaba tirando com o peito. E depois um outro chute cruzado que o Rossi faz uma defesa. Então, assim, não foi um time também que só ficou lá no ônibus estacionado. Não. A proposta tática... Muito pela ansiedade do Flamengo, né? Sim. Exato. Mas o Central Córdoba soube se aproveitar com certeza. dessa instabilidade. E o Flamengo tem um negócio com o argentino no Maracanã mesmo, né? Como o Sibila disse, são poucas as vitórias de clubes argentinos pela Libertadores no Maracanã. São poucos maracanaços. Mas o Flamengo figura num bom número deles. Já perdeu para o Boca Juniors por 3-0 pela Libertadores de 91, para o São Lourenço na Libertadores de 2017, aquela em que o Flamengo é eliminado na última rodada, no mesmo grupo do Atlético Paranaense, todo mundo podendo se classificar ali na última rodada. E agora para o Central Córdoba na Libertadores de 2025. Estamos falando só de Libertadores, né? Se juntarmos as competições sul-americanas, ainda tem 2 derrotas para o River Plate, inclusive essa que o Sibila citou aí. Mercosul, né? São 2 pela mesma competição? Não, acho que está duplicado aqui na minha lista. São 2 pela Mercosul. 2 pela mesma edição? Na mesma edição. Olha. Isso, as 2 na mesma edição. Olha lá, seguido. Mercosul 2000, River Plate 2-1 Flamengo, River Plate 2-1 Flamengo. Né? Então, juntando todas as competições, olha, são 7 vitórias de argentinos sobre brasileiros no Maracanã, uma delas sobre o Santos, né? O Santos do Pelé, jogava as suas partidas decisivas no Maracanã. O Fluminense perdeu do Argentino Júnior em 85 e de lá para cá só derrotas do Flamengo, seguidas. E ano passado teve que o Uruguai, né, pro Peñarol. Num contexto que é Uruguai daí, né? Porque ali a gente tava trazendo só as argentinas, mas foi uma derrota que lembrou um pouquinho o que aconteceu ontem, né? Porque já era um Flamengo muito superior ao adversário, já se esperava um Flamengo que tivesse facilidade para vencer e não venceu. Juntando em casa e fora de casa, esse Flamengo, que não é mais a Inglaterra da Libertadores, de 2019 para cá. Teve isso uma vez, né? Mas acabou, não é mais. Só que continua tendo umas derrotas assim também. Aí já é outro contexto, não é questão de ser time argentino ou de outro país. Exato. Times inferiores. Isso. O Flamengo perdeu pro Alcas na Libertadores. Né? O Flamengo, campeão de 2019, perdeu pro Emelec. Ganhou no Maracanã e passou nos pênaltis. Mas não tem isso pra todo mundo? Tem pra todo mundo, cara. Tem. Mas eu acho que tem que ajustar um pouquinho a É que o Flamengo é tão poderosão, tão por causa dessa milionário, mas assim, que a ainda gente fica futebol, achando né? que... Eu acho que isso, o torcedor ele cria uma expectativa com esse Flamengo de um Flamengo que vai atropelar que vai ganhar todo tudo. mundo. E assim, é futebol, ainda é 11 contra 11, ainda vai ter dificuldade, ainda vai ter um pênalti marcado porque a bola bateu na mão do seu zagueiro e vai mudar a história do jogo, ainda vai ter alguém que vai ser expulso
porque deu uma entrada errada fora do tom. Claro, E isso não é previsível. Vai ter um momento ruim no dia, de no repente, um jogo que você tá ruim, tá mal, entendeu? Eu acho que tem com todo mundo. É porque e isso atrapalhou o Aiello, porque aí o que a gente viu foi um Flamengo extremamente ansioso. Sim, o Flamengo que, se tivesse mantido a calma, talvez teria conseguido reverter ou empatar o jogo ou virar a partida, se tivesse conseguido jogar com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que é aí que vai rolar uma lição agora. Ou seja, há quanto tempo, eu não lembro disso com o Felipe Luiz, tá? Vou fazer o recorte Felipe Luiz. Não adianta fazer o recorte para trás. Que o Flamengo toma 2-0 num jogo. Nunca aconteceu, né? Não, e vou te falar. Não, né? Acho que se pegar os últimos treinadores aí, a gente vai ter poucas vezes. Então talvez ontem, sabe aquela coisa assim, nunca tinha acontecido com a gente? E como é que resolve agora? Nossa, vai ser um vexame, sabe? Como é que a gente sai dessa? E assim, é uma história nova, né? Sim, é uma história nova. Nunca viveu. Então, assim, eu não estou dizendo que, que bom que aconteceu, porque se acontecer de novo, óbvio que ninguém quer, os jogadores não querem que aconteça de novo, porque a gente sabe o quão é difícil, o quão é complicado você jogar contra, né, um placar adverso. Mas esse time, que é enaltecido, esse elenco que é dito que o melhor elenco do futebol brasileiro, nunca viveu isso. Então ontem, por exemplo, termina o primeiro tempo 2-0 o adversário, tanto que já volta para o segundo tempo com os 3 jogadores que estavam sendo poupados. Aí chama a cavalaria, né? Isso. Vamos lá e vamos tentar resolver. Só que não é assim que se resolve. Se resolve como? Jogando com o time completo, mas de forma organizada, consciente, sem estar afobado. E não, foi tudo isso que a gente não viu ontem no segundo tempo. É isso, galera, né? Eu acho que o Flamengo ontem pecou demais nas suas decisões, nas suas ações, né? Na formação, na escalação. Ontem foi uma noite realmente para esquecer, né? Ou melhor, para aprender, para poder realmente aprender com os erros e não cometê-los novamente, tá? Espero que o Flamengo tenha aprendido que não se deve, né, subestimar nenhum tipo de adversário, seja ele qual for, tá? Achei o Flamengo ontem um pouquinho muito de salto alto, achando que a qualquer momento poderia ganhar o jogo, controlar a partida, e não foi isso que aconteceu, tá? Infelizmente, uma derrota realmente amarga nesta Libertadores, mas ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo, e é o que nós esperamos, né, que o Flamengo faça. Corra atrás agora do prejuízo, jogue bem contra a LDU lá em Quito, da altitude, né, difícil. Jogue bem agora no final de semana contra o Grêmio e se recupere, tá? Porque realmente foi uma pancada aonde nenhum rubro-negro esperava receber, que é essa derrota contra o Central de Córdoba. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto trazendo mais, né, sobre o Flamengo para vocês, tá? Vamos aí fazer a cobertura, né? Verificar as análises, os debates, até para tentar entender, né, um pouco mais sobre o que aconteceu e o que o Flamengo precisa fazer para mudar. Tamo junto, galera. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!